Live é vida. Estamos hoje com uma visita ilustre. Miguel Sanches Neto, escritor, acadêmico, crítico, né? Vai falar com a gente sobre tudo. Literatura brasileira, literatura hispano-americana, né? Seus livros anteriores, o último livro mais recente, não o último livro. Tudo. Mistérios vampirescos, autoficção, tudo. Boa noite, Miguel. Bem-vindo à TV Bula. Boa noite, Ademir. Boa noite a todos e todas que estão nos assistindo. Maravilha. Então, vinheta. Muito boa noite a todos, sobretudo aqui para o Miguel, nosso convidado. Uma apresentaçãozinha rápida, né? Miguel Sanches Neto nasceu em Bela Vista do Paraíso, Paraná, literalmente, né, um filho do paraíso. É doutor em literatura pela Unicamp, professor e reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Ganhou muitos prêmios. Prêmio Cruz e Souza, Prêmio Binacional das Artes e da Cultura, Prêmio Argentina, Brasil-Argentina, ou seja, resolveu a Vera Querela, né? O Miguel fez esse favor diplomático. Medalha do Mérito Fernando Amaro, assim, e muito mais coisa. Né? Tem uma atuação muito intensa, muito importante na imprensa, como crítico, colabora na Bravo, no Estadão, Jornal do Brasil, Gazeta do Povo, vários outros lugares também. E a produção literária é vasta, né? Vou apresentar só alguns, né? Porque são mais de 30 livros. Esse aqui, por exemplo, Chove sobre Minha Infância. Vamos falar sobre ele. Chá das 5 com o Vampiro. Hóspedes Secretos. Esse aqui é um volume de contos. E ele participou também da antologia pan-americana, né, de literatura. Né? Mas antes de falarmos sobre esses livros, vamos falar sobre a obra mais recente, pelo menos aqui, né, eu acredito que seja, que é o livro A Bíblia do Che, que é uma espécie de romance policial, eu diria, com inspiração, não sei se inspiração, mas com algum elemento ali borgiano, porque fala de um livro que existiu, não existiu, tal. Tem A Mulher Fatal, é um livro interessante nesse sentido, né, em que, basicamente, conta a história de que o Che Guevara teria passado um tempo incógnito em Curitiba, se disfarçou de padre e levava para cima e para baixo ali uma Bíblia, em que ele anotava nos cantos e tal. E o enredo do livro, fundamentalmente, é a busca por essa obra, né? Por essa obra perdida, no caso. Miguel, a primeira pergunta é essa. É um livro lançado pela Companhia das Letras, né? Como foi a gestação desse livro? Assim? Como que veio essa vontade de você produzir literatura policial? Se é que você considera que é, de fato, literatura policial esse livro. Porque ele tem toda uma questão metafísica, de discussão sobre arte e tudo mais. Boa noite de novo, Ademir. Então, prazer estar aqui falando sobre literatura, porque a literatura, ela precisa que se fale dela, quer dizer, ela se propaga, principalmente hoje, nesse período de redes sociais, ela se propaga por meio dessas conversas, que, na minha opinião, tem que ser, como está sendo a nossa, uma conversa quase que de mesa de bar, né? Isso. Uma conversa bem à vontade sobre literatura. Bem, o romance A Bíblia do Che é a continuação de um romance anterior chamado A Primeira Mulher. Então, quando eu escrevi A Primeira Mulher, a ideia, 10 anos antes, a ideia que eu tive eu queria fazer um detetive que fosse professor de literatura. Eu queria, então, trabalhar borgianamente, você acertou, com essa ideia. O crime, ele pode ser resolvido não porque a pessoa tem grandes habilidades como detetive, mas porque ela é um grande leitor. Essa pessoa é um leitor, ele é um crítico literário, é um professor de literatura, e as suas ferramentas de investigação, elas são ferramentas, digamos assim, mais intuitivas, né? Muito mais de relações que não são muito claras. Então, como se resolve um crime sendo um professor de literatura? No primeiro romance, o professor de literatura ainda estava na universidade, mas ele se envolve em uma série de
conflitos e acaba sendo exonerado da universidade. Ele fica 10 anos isolado, né, afastado, quase que um eremita, né? O começo do livro é isso, né? Isso. Por causa dessa crise que ele teve com a universidade, quando ele abandona a universidade, e ele resolve se isolar, ele recebe uma herança da mãe, e com essa herança, esse personagem passa a viver. O que era a minha ideia? Então, era escrever um livro. Eu trabalho muito, Ademir, com a ideia de gêneros parede e meia, que eu chamo. Né? Ele está muito próximo de um outro gênero. Né? Então, nesse caso, eu estou trabalhando com a estrutura de romance policial. Na autoficção é com a estrutura de memórias. Então, trabalhar sempre nesse limite entre dois gêneros, que é uma das marcas, né, essa natureza híbrida da ficção contemporânea. Sim. Então, no primeiro romance, A Primeira Mulher, é a crise dos 40 anos do personagem. O personagem, ele se chama Professor Pessoa, e ele tem uma crise dos 40 anos que surge esse romance. E essa pessoa é uma pessoa fernandiana? Seria um heterônimo também? Teria esse jogo? Teria um pouquinho desse jogo. De literatura policial, né? O Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa foi um grande escritor de contos policiais. Sim. Os contos policiais dele são fantásticos. São contos metafísicos, quer dizer, é o conto policial metafísico. Na Bíblia do Che, é a crise dos 50 anos, que o personagem vive completamente isolado. Ele resolveu a sua relação com o mundo, ele não quer mais mulher, ele não quer mais trabalhar, ele não quer mais, ele só lê e descarta os livros que lê, nem a biblioteca ele tem mais dentro do seu apartamento. E uma coisa interessante, que o apartamento dele é uma sala comercial onde foi um consultório odontológico. Então, ele mantém ainda alguns móveis do consultório odontológico e vive nesse espaço comercial como se fosse uma espécie de exílio. Então, essa negação da literatura, que ele abandona os livros, abandona, inclusive, a própria biblioteca, que é, de certa forma, até uma dicotomia borgiana, porque embora tudo é biblioteca, teria relação com a ideia, talvez, ali do mito essencial do herói, né, do monomito, de que ele se vê obrigado a retornar para a aventura. Também teria algo assim, já que ele abandonou a aventura, então chega alguém dando para ele essa possibilidade de retorno. Também tem essa ligação? Você acha que é possível fazer o link? Sim, tem essa ligação, e o gatilho dessa ligação é uma pessoa do passado que o procura, e a partir daí ele volta ao mundo, volta à aventura. Então, esse romance foi um romance que me deu muito prazer escrever. Eu estive em Cuba para escrever uma parte dele, estive em Havana, e fiz todo o roteiro do Che Guevara na Bolívia. Então, passei os últimos dias do Che Guevara, eu acompanhei todo o roteiro dele nas cordilheiras, em vilarejos na Bolívia. E fui também tomando nota num diário dessas viagens que fiz. Então, foi um livro que eu escrevi com muito prazer, um livro que teve uma repercussão muito ruim, porque as pessoas católicas viam Bíblia do Che, não liam por causa da palavra Che. E daí as pessoas de esquerda que gostam do Che não leram o livro porque fala de Bíblia. Né? Então, essa natureza do título, que é um título um pouco provocativo, né, acabou repercutindo mal o livro. E foi bem numa onda em que crescia o bolsonarismo, e então o livro apanhou muito nas redes sociais, porque todo mundo achava que era um livro de elogio ao Che, quando, na verdade, é um livro que é elogio da literatura, que é elogio da escrita, que é elogio das relações humanas, né? É um livro que fala muito desse momento de isolamento e, ao mesmo tempo, de busca de encontro de outras pessoas. Isso é muito interessante, essa questão que você falou da pesquisa, que você foi nos lugares e tudo mais. O Humberto Eco, naquele livrinho dele, que é até um dos menos conhecidos, que acho que é Carta para um Jovem Escritor, ele fala isso, né? Que quando ele escreveu, sobretudo, A Ilha do Dia Anterior, ele viajou para o lugar e tudo mais, e em outras ocasiões também. Você acha que é importante essa ligação do escritor com o espaço onde circula o personagem, e sobretudo sendo um personagem histórico? Muito importante. Para mim, faço uma literatura realista, eu tento dar o máximo de precisão para tudo que eu escrevo.
Num outro livro chamado A Máquina de Madeira, que é um romance sobre o inventor brasileiro da máquina de escrever, que se passa em 1861, se passa em 3 estados, na Paraíba, se passa na cidade de Recife, e se passa também no Rio de Janeiro, mas principalmente no Rio de Janeiro. Todos os trajetos que o personagem faz, eu fiz a pé. Então, eu consegui um mapa do Rio de Janeiro, daquele ano de 1860, e eu percorri as ruas como se fossem as ruas daquela época. Então, quando o personagem diz que ele sai do Morro da Conceição e vai até a Escola Técnica, eu fiz esse trajeto a pé para saber quanto tempo durava, para saber por quais ruas passava, etc, etc. Então, essa precisão, para mim, é importante, né? É claro que é um jogo também, a escrita é um jogo, você cria regras para você poder atender a essas regras, né? Para você ter um desafio que é enfrentar essas regras. Sim. Então, no meu caso, eu acho que isso é muito importante. A escrita do romance é, sobretudo, um fato cosmológico, né? Você cria o mundo, mobília esse mundo, né? E depois vai usá-lo na narrativa. Miguel, agora uma pergunta. É muito interessante nesse livro a ideia de que a investigação tem a ver com literatura, ou seja, o fato de que ele lê literatura resolve, na verdade, a narrativa. E eu fiquei pensando o seguinte: no Estudo em Vermelho, do Conan Doyle, o primeiro livro do Sherlock Holmes, né, do Conan Doyle e tal, fica estabelecido que o Sherlock Holmes não lê literatura porque ele acha inútil, né? E tem aquela ideia de que o cérebro é um porão que você vai guardando coisas dele e tal, e se você guardar alguma coisa inútil, que você não vai usar, no caso, ele achava útil, conhecimento sobre veneno, armas, arma branca, luta, boxe, no caso, tal. Literatura não, né? Tem até aquele episódio curioso desse livro que ele fala para o Watson que ele não sabe que a Terra... Assim, não é que ele fala, mas enfim, surge ali na conversa. Ele não sabia que a Terra gira em torno do Sol. Né? Você acha que o Sherlock Holmes, uma pergunta provocativa, hein, resolveria o mistério do seu romance, da Bíblia do Tio, sendo que ele não lê literatura? Você acha que seria possível, mesmo ele sendo Sherlock Holmes, o papa dos detetives? Em tese, não, porque justamente o meu livro ele é todo focado nessa ideia de que é uma mente literária que produz aquela descoberta, né? Eu trabalhei muito nesses 2 livros com essa ideia, né? Primeiro, a minha ideia de leitura é sempre toda leitura é uma leitura detetivesca. Quando eu leio um romance, eu sou um detetive, que eu tenho que chegar ao final da história e descobrir o que está acontecendo antes que termine a história. Então, essa ideia de leitura detetivesca, eu acabei passando, então, para esse detetive, para esse personagem, né? Que é um personagem extremamente atípico dentro da literatura policial, né? Porque ele, como eu disse, ele é um leitor de literatura, é um crítico literário, é um professor de literatura, e toda a relação dele é muito visceral com as coisas. Não tem aquele distanciamento do detetive com o que ele está pesquisando. É uma relação completamente visceral com com o crime que ele vai desvendar, ou com o que ele vai descobrir. O primeiro romance Se eu perguntar, 2 perguntas em uma. Criador tem alguma coisa a ver com a criatura, nesse caso, né? Você pensou, no caso, o professor universitário, a carreira acadêmica, crítico e tal. Primeira pergunta é isso. E segunda, vira trilogia, você acha? Ou não há planos por hora? Então, o que existe de mais autobiográfico nesses 2 livros é que eu os escrevi na crise dos 40, que é o primeiro, e na crise dos 50, que é o segundo, que é a Bíblia do Tchê. Daqui 4 anos eu faço 60. Se eu tiver energia, tempo e força mesmo para escrever, porque um romance, ele precisa de uma força interior muito grande para você escrever. Fôlego, né? Sim, tem esse lado autobiográfico. É claro que eu sendo professor de literatura, eu tenho um conhecimento desse universo, mas as histórias são absolutamente fictícias, né? E claro, são histórias que eu criei a partir de uma mente que é a mente do escritor, ela é uma mente que cria monstros, né? Que vai multiplicando as coisas e vai criando personagens que não estão na realidade. Então, todos os personagens, mesmo quando partiram de um personagem real, eles sofreram alterações muito grandes que já não pertencem mais à biografia daquelas pessoas reais.
Sim. Bom, gente, na verdade, o Miguel não quer falar porque ele é muito modesto, né? Mas ele é investigador também, né? Então, quer dizer, quando ele some da universidade uns dias aí, é porque ele tá tipo Indiana Jones, né? Ele abandonou um pouquinho a faculdade e foi viver uma aventura. Mas eu sei, né, que não é bom para os negócios, de decidir particular, então vamos deixar, não vamos falar disso. Miguel, eu quero dar boas-vindas aqui, perdoando a brincadeira, né? Não sei se é brincadeira, não. Dar as boas-vindas aqui para algumas pessoas que estão nos assistindo, que é a Tati Marcondes, que gentilmente aqui está dizendo que estava aguardando ansiosamente na primeira fila. Muito obrigado, Tati. Jerusa dando boa noite. Nil Souza sempre conosco, dando boa noite também. Bem-vindo de novo, Nil. Tati lamentando que ainda não leu o livro, mas tem a chance aí, né, Miguel? Cassionei Petri, grande Miguel, com certeza. E a Marcela, Miguel, quando for possível, fale de sua relação de amor e ódio com a televisão. Vamos guardar isso para o final, gente. Vamos guardar isso para o final. É mais amor do que ódio, viu? Exatamente. Vamos guardar para o final. Miguel, olha só, você abriu a sua fala destacando a questão da necessidade de falar de literatura. Aí eu pergunto para você, um país ainda se faz de homens e livros, a essa altura do campeonato? Qual que é o papel da literatura hoje? O que você acha? Bem, o Brasil hoje vive uma crise. Essa crise política, ela não é isolada, ela é uma crise também artística, é uma crise literária. Você nota que existe uma propensão para a leitura de não ficção, para a leitura de biografias, e isso, na minha concepção, atrapalha politicamente o país. Porque um país que não lê literatura, que não lê ficção, que não lê poesia, ele é um país fadado ao fracasso. Ele é fadado a ter uma relação absolutamente utilitarista com tudo. A literatura, e principalmente a ficção, a literatura e a ficção, ela é uma abertura para uma compreensão mais humana, muitas vezes mais perversa do mundo, mas ela promove uma transformação social a partir de cada indivíduo. O indivíduo que lê, ele se reumaniza a cada leitura. E o que nós vivemos na política hoje é um processo de desumanização total, um processo de desumanização que está refletido no perfil dos livros que são lidos hoje, que são livros majoritariamente de não ficção, ou quando de ficção, é uma ficção muito próxima à realidade do escritor. Sim. Miguel, você é um acadêmico, né? Eu também sou doutor em História, também atuo na universidade, né? Também na pós-graduação e tudo mais. E o que você falou espelha muito a minha realidade. Que eu observo meus colegas de universidade, que é universidade de humanas, né? Então, portanto, teria essa ligação quase que imediata com a questão da leitura. E eu fico pensando o seguinte, já colocando uma pergunta para você. Até a década de 70, 80, até o comecinho ali de 90, depois a coisa começou a mudar, os grandes escritores brasileiros, eles eram também best-seller. Aí eu falo Érico Veríssimo, o próprio filho também, né, o Luiz Fernando, Jorge Amado, voltando um pouquinho antes, tal. O Rubem Fonseca, né, que teve influência muito grande, também vendeu muito. E eu percebo que os nossos grandes escritores atuais, eles não são muito vendidos. E eu fico pensando o seguinte, esse homem médio de cultura, o homem que tem, uma pessoa que tem uma cultura acadêmica, mas também ele é um profissional liberal, ou seja, aquela pessoa que teria que ter um verniz cultural em qualquer país do mundo. Aparentemente, eles abandonaram a literatura, né? E eu sinto isso também muito fortemente na universidade mais, até no jornalismo, né? Que eu converso com muitos jornalistas e eles não leem literatura, assim. Se eu falar de alguns escritores importantes, até mesmo nomes como Tesa, é muito provável que Milton Ratum e tal, que a maioria não conheça. O que você acha que aconteceu que essa pessoa que deveria ter essa informação básica da literatura, da grande literatura feita no seu tempo, na sua contemporaneidade, abandonou isso, né, e começou a ler só essa literatura, vamos dizer, de aeroporto, né, autoajuda, e os foda-se da vida que a gente está vendo aí, mesmo aquelas pessoas que quase que por obrigação de ofício teria que se informar sobre isso, inclusive na universidade. Houve realmente uma mudança do padrão de leitura no Brasil, para pior, logicamente, né? E aí são muitos fatores que contribuíram para isso. Eu acho que o primeiro fator é um certo preconceito com relação à literatura,
e voltamos àquela ideia de um universo utilitarista. Quer dizer, eu vou ler esse livro, o que ele vai me contribuir, o que ele vai servir para a minha pesquisa, o que ele vai servir para o meu trabalho, o que ele vai servir para a minha atuação, né? Então, essa relação utilitarista, ela acabou matando essa fruição livre da literatura, que permite que uma pessoa amplie os seus horizontes de compreensão. Importante também dizer que nós vivemos uma época em que cada um está muito preso à sua própria identidade, que quer ler só aquilo que confirma a sua identidade. Isso também gera uma crise de leitura da literatura, da grande literatura, porque o que é a grande literatura, senão o exercício de se colocar no lugar do outro? Quando eu me recuso a reconhecer o outro, só reconheço o meu igual, quando eu quero viver dentro da minha identidade, dentro do meu gueto, dentro do meu grupo, quando eu quero ter as certezas, quero ter confirmadas as certezas que me movem, eu acabo tendo dificuldade de trabalhar com a literatura. Outra questão também é que nós vivemos um período de moralização na arte, né? E quando eu falo moralização, não é no sentido só moral, de moral religiosa, mas é uma ideia de que aquele indivíduo que escreve, ele tem que refletir apenas os valores morais daquele grupo a qual ele pertence, os valores daquele grupo ao qual ele pertence. E a literatura, ela trabalha muito com a complexidade humana, onde existem sentimentos bons e sentimentos ruins. Existem posturas que são extremamente egoístas e posturas que são heróicas. Então, acho que também essa ideia de que de uma literatura de bom mocismo também tem atrapalhado muito a própria fruição do que a literatura tem de melhor, que é o seu potencial de abertura para o outro. Dou sempre um exemplo, eu não sou judeu, não tenho nenhuma conexão com o judaísmo, mas sou um grande leitor de escritores judeus. Então, quando eu estou lendo um escritor judeu, eu me coloco no lugar do judeu. Quando eu estou lendo um escritor árabe, eu me coloco no lugar do personagem árabe. Quando eu estou lendo um escritor de origem africana, eu me coloco no lugar daqueles personagens de origem africana. Então, a literatura, ela transcende os guetos, ela transcende esses fechamentos de identidade. É muito importante para a gente, nesse período, a gente abrir-se para essas outras experiências. O Brasil tem um momento muito bom de tradução, você tem tradução de escritores do mundo inteiro, então você não precisa viver dentro de uma cultura ocidental tradicional, né, mas, majoritariamente, as minhas leituras são de ficção, são de literatura, né, porque eu entendo o romance, principalmente, como uma espécie de gênero resumo. Ali tem filosofia, ali tem história, ali tem sociologia, ali tem jornalismo, ali tem poesia, ali tem crônica. Então, a leitura do romance permite essa compreensão total da sociedade em que vivemos. Maravilha. Olha só, anotando aqui a presença, falando de escritores, estamos aqui com o Lima Trindade, e que nós conversamos sobre você recentemente, sobre um texto que você publicou, que vamos falar sobre ele, inclusive, em breve. Jerusa aqui, fazendo a comparação entre Filho Eterno e Chove Sobre Minha Infância, que é essa da autoficção, vamos falar sobre isso também. Alda Maria, dando boa noite, fez um comentário aqui sobre a educação paulo freireana, né, polêmica. Vou deixar isso para uma outra live específica sobre isso, né, Miguel? Senão não sai do tema. E o Cassionei comentando aqui uma frase que eu achei muito interessante de um livro seu, né? Que inclusive é do Pessoa, né? O bom professor de literatura é, antes de tudo, um carregador de livros. Essa frase é excelente. Quer comentar, Miguel? Boa noite, Cassionei, tudo bem? Sim, essa é uma frase. A minha literatura também, os meus personagens, eles gostam de construir frases de efeito. Tem um certo tom aforístico. Esse é um dos aforismos que o personagem usa, né? Eu ainda sou um leitor, eu não leio, só leio livro impresso, não leio nenhuma outra plataforma. Também não. Tenho, assim, essa obsessão pela biblioteca, né? Eu acho que isso é coisa de acadêmico, né? Que a gente lembra dos escritórios medievais, né? Aquela coisa toda e tal. Acho que é por isso. Então, como professor de literatura, eu sempre carreguei muitos livros, sempre ia para aula com sacolas de livros e tudo mais.
Então, eu acabei colocando essa frase aí na boca do personagem, né, que o bom professor de literatura é um carregador de livros. Mas era no sentido literal, mas é no sentido figurado também, porque nós carregamos em nós os livros que nós lemos, né? Acho que isso está naquele maravilhoso livro do Elias Canetti, Auto de Fé, e que é um professor que perde a sua biblioteca de estudos medievais, se não me engano, ou de estudos orientais, e ele vai para uma pensão. E o maior trabalho dele para morar na pensão é arrumar todos os livros antes de dormir. Mas os livros não estão mais com ele, estão na memória dele. Mas antes de dormir na pensão, ele tem que ver onde vai ficar cada um dos livros e colocar os livros nos lugares. Então, eu sou um leitor que carrega os livros, sou um professor que carrega os livros comigo, né? A melhor parte dos livros é aquela que fica na gente. E vamos falar sobre isso agora, mas antes, anotando aqui o comentário da Tati, que está falando que houve uma mudança na qualidade de escrita atual, né? Talvez defendendo que não se escreve tão bem quanto antes, né? Vamos estender isso depois. A Alda fazendo alguns outros comentários aqui sobre a literatura como expressão da sociedade e tudo mais. Aí segue fazendo comentários sobre o ex-presidente Lula, provavelmente, não sei, acredito que sim. Mas vamos lá. E a Ana Terra fazendo comentário que você é um autor clássico, digamos, conservador e meia farofa da literatura brasileira. Mas vi uma palestra sua na qual você elogiava Marcelo Merizola, e isso me surpreendeu positivamente. Inclusive, vamos entrevistar o Merizola na semana que vem. Então, eu até passo essa pergunta da Ana Terra para você, Miguel, porque vamos ver, né? O que você fala do Merizola agora, porque vai que ele responde semana que vem, né? Eu sou um grande amigo do Merizola, nós tivemos vários momentos juntos. É um escritor importante da literatura brasileira. Como eu disse, a nossa literatura, ela se tornou ela busca muito ser boazinha, o bom mocismo que eu tenho falado muito, né? E eu tenho valorizado os escritores que rompem com esse bom mocismo, né? Na literatura mundial, hoje, para mim, o escritor mais importante é o Michel Houellebecq, o francês Houellebecq, que faz uma destruição do universo ocidental com a maior desfaçatez, assim, ele vai destruindo tudo que ele toca no universo ocidental. Submissão, né? Exatamente. E eu tenho valorizado esses escritores. O Merizola, ele tem esse papel de destruir, né, essas ilusões da cultura brasileira, né, e com uma literatura de autoficção, um alto caráter autobiográfico, e que tem, principalmente nos últimos livros, tem transportado essa autodestruição para a sua própria autodestruição. São livros que ele se questiona a si próprio. Então, é um escritor essencial nesse momento da literatura brasileira, como eu disse, marcada por uma espécie de tendência para buscar a santidade, uma voz santa, uma voz que seja extremamente controlada, marcada por uma ideia de moralidade extremamente antiquada. A famosa frase do André Gide, ele dizia, é com bons sentimentos que se faz má literatura. Sim. Então, eu acho que a literatura brasileira está precisando de personagens, né, que tragam à tona esse outro lado da condição humana, que é fundamental para que a gente tenha uma visão total da sociedade. Concordo totalmente, eu acho que o Merizola tem uma voz muito interessante, sobretudo no Azul do Filho Morto, né? Ele tem essa coisa de demolir as estruturas mesmo, né? Ele é uma espécie de Nietzsche, né, com seu martelo. O Fábio aqui comentando a sua generosidade, dizendo que você sempre dava livro para os alunos e tudo mais, e a Jerusa. Eu gostaria de saber do Miguel se ele pode nos dizer qual foi o primeiro escritor que ele entregou um texto seu para avaliação lá no começo da carreira, e qual foi a crítica, ou seja, voltando lá para os primórdios, né? Para quem você entregou seu primeiro texto, Miguel, se pensando o que ele vai dizer, e deu certo? Deu nada, né? Porque chegou aqui, né? Então, estou fazendo um exercício aqui de retorno no túnel do tempo, viu, Jerusa?
eu comecei a minha carreira no interior do Paraná. Eu sou essencialmente um escritor do interior. Eu moro no interior, fiz minha carreira no interior, nasci no interior, morei em Curitiba há algum tempo, mas eu sou essencialmente um escritor do interior do Paraná. No interior do Paraná, o contato, na época em que me formei, final dos anos 70, começo dos anos 80, eu não tinha contato com escritores, eu sequer tinha contato com livros contemporâneos. Só depois que eu me mudo para Curitiba, em meados dos anos 80, que eu começo a fazer contato com o meio literário. Eu não me lembro para quem eu dei o primeiro texto, provavelmente foi para o Paulo Leminski, que ele não leu. Né? Acho que o primeiro texto que eu mandei pelo correio. Sendo para o Leminski, que certamente ele não leu. E era um texto muito ruim, ele não leu com razão. E depois eu me tornei muito amigo de uma poeta aqui do Paraná, uma poeta já na época em que eu era jovem, ela já era já tinha uma certa idade, a Helena Collodi. Eu acho que ela que foi a primeira escritora que leu alguns textos meus. E ela elogiava muito meus textos, o que também não teve valor nenhum para mim, porque se o Leminski nem sequer leu, a Helena elogiava tanto que eu achava, não, isso não é verdade, ela está sendo generosa demais com o menino que veio do interior. Agora, o meu grupo no qual eu circulei, e ao qual eu devo muito, é o grupo onde, com quem eu tive contato, era um escritor aqui no Paraná muito conhecido, mas pouco conhecido fora, que é o Jamil Snege. Jamil Snege é um escritor muito importante da minha vida, de quem eu me tornei amigo e com quem eu falava todos os dias durante um período que morreu prematuramente. O Snege tem um livro que eu acho fantástico, um dos melhores livros de memória da literatura brasileira, chama-se Como Eu Se Fiz por Si Mesmo, que é ele zombando dele ter dado errado, é um publicitário que deu errado. Era a onda, no período em que o Washington Oliveto falava como ele tinha dado certo, e que os publicitários queriam mostrar esse caráter mais intelectual da sua atuação, e o Jamil, que era publicitário, ele faz esse livro de memórias Como Eu Se Fiz por Si Mesmo. E um crítico literário, e também do judiciário, atuava no judiciário, num jornal aqui do Paraná, começou um artigo dizendo o seguinte: ao que tudo indica, há um erro de português nesse título. Ele não entendeu a ironia do como eu se fiz por si mesmo. E esse livro termina com uma frase que é fantástica: havia um rei, havia um reino, eu me errei. Né? Então, eu acho que o Jamil foi uma grande influência para mim. Ele era muito crítico, ele era devastador. Ele lia um texto e destruía o teu texto. Né? O grande leitor de uma pessoa que está em formação é aquele que é açougueiro, né? Aquele que corta mesmo, é aquele que machuca, é aquele que usa serrote, é aquele que usa faca afiada para poder destruir o texto que ele está lendo. Perfeito. Miguel, bom, falamos no começo que você é um acadêmico, né? É também um escritor, um produtor de cultura, um agente cultural. Onde que começa o escritor e termina o acadêmico e vice-versa? Você consegue mapear isso? Você consegue estabelecer isso muito claramente na sua cabeça? Ou é tudo misturado? Consigo. Eu tenho um artigo, um ensaio acadêmico, que está aí nas redes sociais, que é o romancista versus o pesquisador. É uma luta mesmo, que o papel do romancista é um e o papel do pesquisador é outro. Como pesquisador, eu tenho que buscar precisão científica, eu tenho que procurar os termos mais adequados, eu tenho uma linguagem própria para me manifestar, eu tenho um formato que eu devo seguir, eu tenho todo um ritual de escrita e de pesquisa que é extremamente rigoroso. E se você não faz isso, você acaba perdendo a essência do texto acadêmico. Então, como acadêmico, eu tenho que buscar a precisão. Por outro lado, como ficcionista, ou como poeta, que eu também pratico este gênero provinciano, que é a poesia, como poeta ou como ficcionista, eu não posso ficar preso a uma linguagem, eu não posso utilizar conceitos, eu não posso me prender à precisão dos fatos, eu tenho que, ao contrário, utilizar os fatos
apenas como gatilho para a ficção, como gatilho para um texto literário. Então, assim, são atividades muito distintas, e eu tento fazer essa distinção, né, na hora que escrevo. Né? Se eu sento para escrever um ensaio, um artigo acadêmico, eu tenho uma postura, né? E se eu sento para escrever um conto, é uma outra postura. Agora, ajuda muito ser acadêmico, Ademir. Né? Por que ajuda? Porque, assim, você tem uma prática de pesquisa. Então, quando eu vou escrever um romance histórico, ou mesmo um romance que seja contemporâneo, eu utilizo todas as ferramentas de pesquisa, quer dizer, todo o know-how de pesquisa que eu tenho para poder fazer esse livro. Vou dar um exemplo. Começo da década de 2010, eu fui chamado pela Intrínseca para escrever um romance sobre os nazistas no sul do Brasil, na década de 40, durante a Segunda Guerra Mundial. E fui para uma reunião no Rio de Janeiro. Depois dessa reunião no Rio de Janeiro, eu acertei com os editores, né, que faria o livro, e eles me pediram um projeto para bater o martelo. Então, eu vim para casa e fiz um projeto como se fosse um projeto de tese de doutorado. O que eu ia fazer, qual ia ser o universo, bibliografia, uma introdução, etc, etc. Esse projeto se chamava Deportações, né? Depois desse pré-projeto aprovado, eu fiz daí todo um projeto, realmente, para escrever esse livro que virou A Segunda Pátria. Foi publicado com o nome A Segunda Pátria, mas o título do romance mesmo era Os Meus Nazistas. Mas a editora ficou com medo de processos por apologia ao nazismo, sim, e tirou o título Os Meus Nazistas, porque poderia achar que eu estaria fazendo apologia ao nazismo. Então, assim, o pesquisador ensina muito o escritor, mas o escritor tem que ter força para não deixar o pesquisador contaminar o seu texto. Para não se tornar um texto, talvez, enciclopédico, pesado, né? É um pouco aquela coisa do diretor de cinema que se deixa perceber. Nós sabemos que é um bom diretor quando a coisa flui naturalmente. E até um juiz de futebol, né? Que se ele aparece demais é porque ele é ruim. Acho que deve ser mais ou menos por aí, né? Sim, bem isso mesmo. E essa ideia também de você não utilizar a linguagem, o vocabulário acadêmico na hora de escrever, e não ter aquela seriedade que o texto acadêmico exige do pesquisador, mas o escritor que se coloca muito sério diante do seu texto, ele tende a fazer algo insuportável para ler. E já te acusaram de estar fazendo literatura em um texto acadêmico? Ou seja, de um momento você escapou sem querer, talvez, dessas regras e foi acusado de estar fazendo literatura? Comigo aconteceu várias vezes. Sim, já acusaram, inclusive a minha tese de doutorado, eu tentei fazer dentro de uma estrutura que fosse, tanto a de mestrado quanto a de doutorado, como uma estrutura que fosse uma estrutura literária, embora a pesquisa fosse muito sisuda, muito séria, mas eu tentei colocar dentro de uma estrutura mais literária e não dentro daqueles padrões, né, de uma tese de doutorado, e muitos gostaram e, logicamente, muitos não gostaram. Né? Você acha que isso é um ranço brasileiro? Porque eu percebo que, por exemplo, na Europa é muito comum essas experimentações. Né? Então, por exemplo, lá os grandes acadêmicos, esses que nós lemos aqui, que recebemos, o Chartier, por aí vai e tal, eles são pessoas que escrevem ensaios. Né? Eles produzem ensaios que tem todo um sabor literário e que lá é muito bem recebido, né? em boa parte dos ambientes. E no Brasil tem essa separação muito clara, né? Que parece que é talvez até um subproduto da teoria do medalhão, né? Você não pode ultrapassar certas fronteiras ali. Você acha que isso é um ranço brasileiro? O que você acha? Eu acho que talvez um provincianismo, né? Eu acho que sim. O Cristóvão Teza sempre fala que a gente vive num universo oficial, né? Tudo é muito oficial no Brasil, né? E eu acho que sim, é um ranço brasileiro, que é ruim, porque você perde oportunidades de ter textos muito bem escritos dentro da academia, e acabamos tendo textos muito comportados e muitas vezes muito tacanhos, embora a pessoa que tenha escrito esse texto pudesse ter alçado um voo maior em termos de escrita. Também falta no Brasil uma formação literária, né? Nós fizemos pós-graduação,
A gente sabe que... Eu tenho um caso que eu sempre conto, que eu fazia o mestrado em letras, em literatura, na UFSC, e um colega meu disse que odiava a literatura. Eu falei, então você está no lugar certo. Mas falta uma formação literária para quem fala sobre literatura. Miguel, vou te fazer uma pergunta em cima do que você falou agora, para não perder o bonde. O Harold Bloom dizia sempre que um dos problemas das faculdades de letras é que eles ficam muito presos na teoria, e que o livro mesmo, a literatura, se escapa. Tanto que boa parte da produção do Bloom, você vê que não tem referência, não tem citações, é ele dialogando com o texto o tempo todo. Você acha que isso também pesa, essa coisa dessa necessidade de você dar a carteirada da teoria e acaba, muitas vezes, fugindo da fluidez, talvez, né, do confronto direto com o texto? Sim, com certeza. O Zé Paulo Paes, de quem eu fui muito amigo, poeta concretista, um grande tradutor, o Zé Paulo Paes diz... Ele tinha uma frase maravilhosa que era: traduzo porque não sei o idioma. Eu achei isso extraordinário. Exato. Eu convivi muito com ele no final da vida dele, nos anos 90, porque ele era do grupo da geração da revista Joaquim. Ele morou em Curitiba na época da revista Joaquim. E o Zé Paulo Paes tem uma frase ótima, que diz assim: uma tese de doutorado é uma viagem entre aspas. Né? Porque você começa a abrir uma aspas, lê uma citação, daí abre outra aspas, lê outra citação. Então, essa ideia de, assim, do bom aluno que disse, eu li os livros que eram esperados que eu lesse, né? Isso atrapalha muito a escrita do texto acadêmico. E, é claro, essa ideia também da teoria acima do texto literário, isso também é um dificultador não apenas para o pesquisador, mas para o leitor das pesquisas, porque fica realmente um texto muito árido. As teorias são importantíssimas, nós devemos buscá-las, mas elas são apenas faróis, elas sinalizam o caminho tem que ser percorrido pelo barco. Maravilha. O Fábio Giotto aqui lamentando, poxa vida, estava pensando em mandar umas crônicas para o Miguel ler. Ele tá pensando no seu cutelo de açougueiro, né? E o Nélio dando boa noite, Nélio. A Tati fazendo outros comentários aqui, muito elogiosos, né, com relação à Segunda Pátria, que ela gosta bastante. Cassionei, falando sobre a Segunda Pátria também. Cleomar, muito obrigado, Cleomar, dizendo que está gostando da entrevista. E o Cleomar, lá embaixo, duas perguntas que ele fez. Depois vamos voltar nessa primeira, em que ele fala sobre a questão do maior autor brasileiro, vivo e tal. Mas sobre autoficção. Chove sobre minha infância, ele pergunta se é autoficção. Eu estendo um pouco a pergunta dele. E é uma tendência da literatura contemporânea a autoficção. Nós temos aí alguns grandes nomes, né? O Tesa, né? O Filho Eterno, talvez seja, né, o Marco e tal, o Julian Fuchs, o Jacques Fuchs, todos trabalhando nessa vertente. Como que você vê isso? Porque você trabalha com autoficção, mas também faz romance histórico, você faz romance de ensaio, romance de tema, romance policial. Como que você vê essa tendência da autoficção na literatura brasileira? Então, primeiro, todos esses autores que você citou são anteriores ao meu livro, Chove sobre minha infância, de 2000. Né? Foi escrito em 1998, revisado em 1999 e publicado em 2000. Naquela época, nós tínhamos dois marcos da autoficção nacional. Um deles, e o principal, era o quase romance, quase memória do Coni, se não me falha a memória, de 1996. Mas antes do Coni, um livro pouco conhecido, de um escritor também pouco lido hoje, mas à época muito lido, era o Carlinhos Oliveira, o capixaba que morava no Rio de Janeiro, o grande cronista Carlinhos Oliveira. Ele tem um livro de autoficção que eu acho deslumbrante e doloroso, que chama-se... esqueci o nome do romance dele, mas já me vem. O Pavão Desiludido. O Pavão Desiludido. E esses dois livros, eles são, na verdade, os pais, né, da autoficção brasileira. No Paraná, nós tivemos o livro do Jamil Sneddon, que eu já citei aqui, Como Eu Se Fiz Por Si Mesmo, que pode ser lido como autoficção. De onde vem a autoficção brasileira? Vem da nossa crônica. Na crônica, o brasileiro, o Ivan Lessa, o grande cronista Ivan Lessa, ele dizia que a crônica era a autobustificação, né? Quer dizer, na crônica você fala de si mesmo. Você fala do teu cachorro, do teu gato, você fala da tua biblioteca, etc, etc. Então, essa força da crônica no Brasil nos empurrou para uma literatura de autoficção.
ela é uma das possibilidades da literatura. Ultimamente, eu tenho me ficado um pouco desencantado com ela, porque ela se tornou, como você disse aqui, uma espécie de estilo único na literatura brasileira mais recente. Então, ela é importante, a autoficção, eu cometi esses crimes autoficcionais, né? Você reconhece, então, o livro como autoficção? Sim, ele foi produzido, eu conhecia já o conceito de autoficção a partir das leituras teóricas. E você teve problemas com revelações feitas no livro, não teve? Você já contou essa história aqui em oficina. Esse aí eu tive problemas por causa com a família, né? Pais, sim, avós, e primos e amigos que não gostaram muito da maneira como eu os construí no romance. Mas a família do Roth, né? Também não, né? Então tá tranquilo, tá bem acompanhado, né? Philip Roth, a família dele vivia implicando com ele por conta disso também, né? É uma tendência você sofrer, né, essas comparações aí quando você faz autoficção. O Lima Trindade aqui, não podemos deixar de fazer a pergunta dele, que é bem importante. Pergunta, quando você trabalha o romance, como estabelece sua rotina, considerando seu exercício da crítica, trabalho na academia e vida pessoal? Ou seja, muita coisa para fazer, né? Chega a fazer pausas longas na elaboração ou não? Ou seja, qual que é o seu método, né? Considerando as atividades diversas que você executa. Obrigado, Lima, pela pergunta aí. Eu tenho insônia, então acho que eu só me tornei escritor por causa da insônia, porque com a minha vida acadêmica, e não só acadêmica, eu também ocupo cargos administrativos, já ocupei outros, o meu tempo é muito escasso, mas eu acordo em torno de 3, 4 horas da manhã, e a partir dali é um horário em que eu dedico à literatura até 6h30, 7 horas, e daí começa a rotina da casa, começa os filhos acordarem, as obrigações, e por fim o serviço na universidade. Então, meu método é trabalhar nessas madrugadas. O romance é o maior desafio para o escritor, né? O romance exige uma continuidade, um contínuo criativo, que é muito difícil de você obter. Por isso eu tenho sempre medo de começar um novo romance, e quando termino um romance eu tenho um grande alívio e vivo um período de descanso, né? Um período em que eu prometo que nunca mais escreverei nenhum romance enquanto eu não tiver 100% do tempo para mim. É uma rotina viu, Lima, é uma rotina de muito rigor comigo mesmo. Eu me coloco um número de palavras que eu tenho que fazer, no mínimo, todos os dias. Tento não falhar nem um dia, né, quando eu estou nesse processo da escrita, para que o leitor, na hora de ler, ele perceba que aquele livro ele veio de um único impulso que se prolongou por meses, um impulso de escrita. Geralmente eu coloco 1.500 palavras como o mínimo que eu tenho que fazer por dia, né? Nem sempre consigo, mas eu coloco isso como o mínimo por dia, e com esse rigor de nunca deixar de fazer aquela tarefa. E você tem meta de leitura também? Não, leitura não tenho método. Eu só tenho um método de leitura. Eu sempre leio 2 ou 3 livros ao mesmo tempo. Por exemplo, agora eu estou lendo a nova tradução dos Diários do Kafka, e estou lendo um romance do Mario Benedetti, chamado Gracias por el Fuego. Então, eu sempre leio 2, 3 livros ao mesmo tempo, de gêneros diferentes. Eu descanso do romance lendo os diários, eu descanso dos diários lendo contos, enfim, só mesmo assim, mas eu não tenho metas de leitura, não. Fantástico. Miguel, você participou desta antologia, que é a antologia pan-americana, 48 contos contemporâneos do nosso continente. Você escreveu aqui o Olhos Azuis representando o sul do Brasil, né? Como você acha que o Brasil está inserido nessa literatura pan-americana? Qual que é a visão que se tem dessa literatura produzida no nosso país? Bem, primeiro, a literatura brasileira, embora sejamos um país continental, ela é uma literatura de ilha. Ela é muito ilhada, né? Ela é ilhada pela língua, ela é ilhada pelo desconhecimento do Brasil, né? Quando você sai fora do Brasil, que você está em outro país, você percebe que o olhar que se tem sobre a gente é um olhar muito equivocado,
Então, eu acho que a literatura brasileira é grande, é forte, é extremamente densa, ela tem um contínuo de literatura desde o meados do século XIX, e que a gente, desde Machado de Assis, José de Alencar, a gente tem uma literatura realmente, nossa, brasileira, mas ela é pouco lida e pouco vista já no continente latino-americano e no resto do mundo menos ainda. Tem aquela famosa frase, né, que quando houve o boom da América Latina, o Brasil não entrou nesse boom. Era o boom hispano-americano e não latino-americano. Sim, Então, eu acho que ainda padecemos disso. E padecemos disso não por culpa dos outros apenas, por culpa de todos. Eu acho que nós também temos culpa nesse processo. Viajando pela Itália, uns anos atrás, eu entrava em todas as livrarias e tinha sempre 3 autores de língua portuguesa nas livrarias naquele período. Um era o Fernando Pessoa, sempre encontrava livros. Outro era o José Saramago, que eu sempre encontrava livros. E a Fernanda Torres, a escritora que não é a melhor representante da literatura brasileira. Atriz, né? Sim. A atriz. Então, assim, como que ela consegue uma projeção internacional? Consegue porque é uma atriz. Sim. Só que ela não é a melhor representante. Você acha que isso acontece com o Chico Buarque também? Indo para... Sim. O Chico é um subescritor, né? É um escritor... É um escritor que trabalha a partir de modelos já existentes. Ele é um escritor que... Eu tenho um ensaio também polêmico chamado... Vou ver se eu lembro o nome desse ensaio. Chama-se Literatura Onívora, né? Em que eu defino as linhagens da literatura brasileira. E tem uma linhagem que eu chamo também escritor. São aquelas pessoas aquelas pessoas que têm uma carreira em outras áreas, na economia, na psicologia, na música, no cinema, e que, para diversificar o seu produto, né, porque estamos dentro de uma era em que tudo é produto, para diversificar o seu produto, também escrevem literatura, né? São livros competentes, do Chico Buarque, são muito bem escritos, são livros competentes, mas, assim, eu não encontro nele a chama do grande escritor, né? Você lê e diz, olha, estou diante de um grande escritor, né? Voto com o relator. E assim, livros, alguns eu tinha muito interesse em gostar, mas não consegui gostar. Parecem pasteurizados, né? Assim, aquela coisa que talvez seja mais puro e para um consumo mais rápido do que o leite direto da vaca e tal, mas nós sabemos que tem um elemento ali artificial, né? Eu tenho essa impressão também. Mas, Miguel, falando dessa questão de ilhas, que eu achei muito interessante a sua metáfora, em alguns casos, as ilhas são expandidas, né? Então alguns autores conseguem passar de ilha para ilha, né? E aconteceu recentemente o fenômeno tortarado, né? Que inclusive esse foi o tema da conversa que eu tive com o Lima Trindade sobre uma produção recente sua. Você fez um artigo, de certa forma, quebrando essa hegemonia crítica positiva com relação ao Tortarado, que foi um livro muito premiado, e o Itamar Vieira Júnior merece os parabéns por isso, né? Muito importante destacarmos isso também, Prêmio Oceano, Jabuti, Leia. Mas você levanta questões importantes com relação ao livro, que aquelas pessoas que parece que sentiam a necessidade de gostar do livro, como você sentiu em alguns casos do Chico Buarque, mas que não se permitiram não gostar, ficaram um pouco revoltadas, né? Você pode comentar sobre isso? Esse seu artigo sobre o Tortarado que anda circulando por aí, e é muito interessante, inclusive, parabéns por ele. Então, eu escrevi logo quando o livro foi lançado, acho que foi um dos primeiros artigos sobre o livro. Então, eu escrevi bem no calor da hora, antes ainda desse sucesso retumbante que o livro teve e se tornou, assim, um consenso no Brasil. É um livro importante por quê? Porque retrata um universo muito ausente da cultura brasileira, que é a formação, né, de um jovem negro, que é muito importante. Eu simplesmente falava que existem alguns problemas no livro de linguagem, de um certo beletrismo, né, uma tendência para tentar escrever bonito, que fica já nítido no próprio título. Torturado, essa inversão do adjetivo,
já mostra esse beletrismo que quer fazer bonito com a literatura, né, e que tem uma linguagem um pouco galvanizada, né, mas eu reconhecia o valor do livro na época, mas dizia que havia digamos assim, um pouco investimento de linguagem, embora para a pessoa comum, quando ela vai ler o livro, parece que o livro é extremamente literário, porque ele carrega muito essa linguagem literária. Não é um tipo de livro, ele vale mais pelo que ele diz do que pelo que ele é, né? Então, quer dizer, a representação dele é muito importante. O que ele representa, o universo que ele representa, e o poder daquela pessoa de constituir esse universo é importante. Mas, do ponto de vista literário, é um livro bastante frágil do ponto de vista literário, tendo em vista o que entendemos por literatura, né? Mas, na verdade, assim, reconheci o valor fazendo essas ressalvas. E essa resenha que foi recuperada, né, tem circulado bastante, você recebeu críticas por tê-la feito, ou seja, no sentido de que como você ousa falar de Tortarado nesses moldes, dada a importância do livro e tal, houve essa repercussão negativa de alguma maneira? Olha, eu sou uma pessoa muito isolada, se houve eu não vi, né? A minha tendência é não acompanhar o que escrevem sobre mim. Eu tenho uma vida nas redes sociais muito restrita, né? Claro, eu tenho redes sociais, você é obrigado a ter redes sociais, mas eu não acompanho as redes sociais. Então, eu só sei de alguma coisa quando alguém me manda e diz, estão falando isso de você. Se eu puder, eu não leio, né? Sim. Porque também, como crítico e como escritor, a gente não pode ter medo das nossas opiniões. Eu tenho um aforismo que diz o seguinte: não se escreve um livro com medo. Não se escreve um artigo com medo, não se dá uma entrevista com medo. Você me perguntava no início, tem alguma coisa que eu não posso perguntar? Né? Eu falei, não, pode perguntar tudo. Pode perguntar tudo. Porque, então, quando você escreve, eu vou dar um outro exemplo fora do artigo. Você vai escrever um romance que tem cenas eróticas. Se eu pensar no que a minha mãe vai pensar sobre essas cenas, eu não vou escrever. Eu não vou escrever porque eu vou ficar com medo de constranger a minha mãe com um texto que tem uma passagem erótica, que tem uma cena mais agressiva de erotismo, etc, etc. Então, assim, a minha mãe lê meus livros e deve pensar: onde errei? Esse menino que eu criei com todo o amor, que eu mandei para catequese, que me ajudava a lavar a louça. Então, quando você escreve, você não pode. Quando o escritor escreve, ele está sozinho no mundo. Ele está sozinho no mundo. Ele não pode se preocupar com as outras pessoas. O Solemar Oliveira aqui está comentando que essa análise de Tortarado é muito importante. Inclusive, aproveito para fazer uma propaganda aqui, um jabá do canal. Primeiro, pedindo para que todos se inscrevam. Né? Tem muito conteúdo que é exclusivo do YouTube. Então, é importante você se inscrever para receber esses conteúdos. E um desses conteúdos vai sair amanhã, que é uma resenha, uma espécie de ensaio, né, audiovisual que eu fiz com relação a Tortarado. Eu acabo abordando, já havia feito antes de discutir o roteiro, pelo menos, antes de discutir com o Lima sobre o seu texto, né, mas tem algumas coisas que realmente coadunamos, né, nós realmente concordamos, questão da linguagem e tal. Eu acabo destacando algumas outras coisas também, relativas a pequenas covardias narrativas, muito Deus Ex Machina, esse tipo de coisa e tal. Então, quem se interessar, né, em saber qual seria essa opinião da revista Bula, da TV Bula, ou mais particularmente minha, em um formato audiovisual, que vai ter ali, garanto para vocês, algumas surpresinhas estéticas. Amanhã vai ser a estreia deste vídeo. Ficou o jabá aí, gente. Então se inscrevam. Mas voltando aqui, Miguel, para a nossa conversa, o Cassionei comenta aqui que você não pode sair sem falar de Herdando a Biblioteca, que ganhou a nova edição. Então, não pode sair, né? Já estamos chegando em uma hora, daqui a pouquinho vamos terminar, né? Então, essa é a hora.
Pois bem, Dentro da Biblioteca é um conjunto de crônicas, e a crônica, geralmente, eu tenho vários livros de crônica, eu fiz em torno de umas 600 crônicas em jornais e revistas brasileiros, e fiz em torno de uns 1.800, 1.600 artigos de crítica ao longo da carreira. E a crônica, e eu tenho livros que eu reuni crônicas por alguma afinidade temática, sobre a infância, sobre a escrita, mas Herdando a Biblioteca foi um livro que eu escrevi como livro. Cada crônica daquela foi escrita como para fazer parte de um livro, não foi escrita no jornal para depois ser recolhida em um livro. E a ideia era mostrar de onde vem o escritor no Brasil, né? Eu não venho de uma biblioteca paterna, eu não venho da biblioteca de uma escola, eu não venho da biblioteca de um grupo de amigos. Eu construí a minha biblioteca. Construindo de que forma? Eu lia um livro, gostava, buscava saber quais autores aquele autor tinham influenciado aquele autor, e ia ler os livros que tinham influenciado aquele autor. E naqueles livros que eu ia lendo, eu ia buscando outras referências, e assim, de forma autodidática, eu fui construindo a minha biblioteca. Construir no sentido de colocar um livro ao lado do outro e guardá-los aqui nas prateleiras. Então, esse livro conta essa história. O escritor brasileiro, no meu caso, a minha família, ela é pouco ou não alfabetizada, né? Então, meu pai biológico era analfabeto, né? Os meus avós eram analfabetos. Então, eu não tive nenhuma referência para leituras. Eu não tive nenhuma encaminhamento para os estudos. Tudo foi muito acidental e de forma autodidática. Então, nesse livro, eu busquei contar essa formação da biblioteca, né? É um livro que, em determinados momentos, ele tende para o conto, em determinados momentos, ele tende para o ensaio, né? E agora, na reedição, eu acrescentei outros elementos dentro dessa ideia de habitar a minha biblioteca. Por exemplo, um deles é sobre os marcadores de livro. Tem um texto só sobre marcadores de livro, como a gente vai esquecendo os marcadores de livro nos livros. Então, é uma biografia, né, da minha biblioteca, pelo menos do método de constituir essa biblioteca. O Solemar Oliveira aqui comentando sobre o Torturado, dizendo que ele, na impressão que ele teve uma espécie, quer ser sendo solidão, mas acaba ficando um pouco distante. Ele comenta aqui também sobre o seu método de produção, né, que é um método acadêmico. Mais acima aqui nós temos uma observação da Jerusa, dizendo que o Chico é gênio, mas na composição de músicas, concordo com vocês, né? Isso é fundamental destacar também, porque não pode ser gênio em tudo, né? Senão Deus não pode dar asa à cobra, né? Eu sempre brinco assim, ele já tem aqueles olhos azuis, né? E já é um grande letrista e músico, né? Deixa o resto para as outras pessoas. Os outros, exatamente, bem colocado. O José Eduardo Umbelino faz uma pergunta interessante aqui. Miguel, é possível fugir dessa literatura de bom moço dentro do nosso contexto do tribunal das redes sociais? O que você pensa dessa força de um tipo de vigilância da virtude? Essa coisa de você ter que escrever para agradar, que você não pode desagradar. Lembrando que a alta literatura, a grande literatura, é uma literatura que tem que tirar da zona de conforto, né? Mas parece que não é mais possível. O que você acha? Eu acho terrível esse controle das redes sociais, o cancelamento, a rotulação precipitada, qualquer questão que você levante, você já é rotulado e te cancelam. Mas, como eu disse, eu tendo a não levar em consideração nada disso, né? Dentro desse método um pouco suicida de escrever aquilo que é preciso ser escrito. O meu próximo romance, que foi contratado recentemente pela Companhia das Letras, é um romance em que o personagem é um mau caráter. Então, é um romance em que eu quis criar um personagem mau caráter, um canalha, né, que se aproveita das pessoas, e ele é narrado em primeira pessoa, né? Então, assim, eu não quis também me distanciar desse personagem, não que eu seja o personagem, mas é um grau de risco maior quando você escreve em primeira pessoa. Há uma exposição da tua voz maior, porque as pessoas acabam confundindo a tua voz com a voz do narrador. Então, eu acho que nós temos que resistir, se for o caso de queremos o enfrentamento. Ou podemos nos calar e ficar comportadinhos
assistindo o desfile desses monges, dessas freiras da literatura brasileira. Maravilha. Ó, o Nélio aqui comentando que está achando a entrevista excelente. Que pena que está acabando. Tem uns minutinhos ainda, Nélio. A Roberta Ribeiro aqui também aplaudindo. Muito obrigado, Roberta, sempre conosco. A Jerusa perguntando: temos hoje no Brasil uma autora que te chama a atenção? Inclusive, eu até aproveito para repassar aquela pergunta lá do começo. Quem que seriam os grandes autores brasileiros da atualidade? Então, a pergunta da Jerusa, uma autora em particular, né, uma mulher, e, de modo geral, né, homem, mulheres, tal, quem seriam os grandes autores? Seria possível você destacar 2 ou 3 aí? Clássicos vivos, né? Vamos pensar assim. Clássicos vivos, isso. Clássicos vivos, a Lígia Fagundes Telles porque senão vem aquela trapaça, né, que todo mundo cita o Machado e o Guimarães Rosa, né, que aí não pode, né? Pra ficar bem com os amigos. A Lígia Fagundes Telles, claro, é a grande escritora brasileira de ficção, e a Adélia Prado é a grande poeta brasileira, né, que eu acho de grande relevância. Na área um pouco... Miguel, voltando um pouco para a Adélia, que eu acho que vale a pena comentar. Assim, ultimamente, ela tem recebido muito preconceito, talvez a palavra seja essa, por ser uma poeta ligada, talvez, à questão confessional. Né? Como que você vê isso? Essa coisa de uma grande poeta, por ter um elemento confessional na sua obra, ela ser criticada? É um absurdo, porque, na verdade, o confessional dela vem junto com o erótico, e essa mistura erótico-confessional é altamente explosiva. Santa Teresa, uma escritura maravilhosa, Santa Teresa. Exato. Eu me lembro eu convivi um pouquinho com a Adélia em alguns momentos, em eventos, e eu me lembro dela em Ouro Preto dizendo assim: todos os dias eu penso em 2 coisas. Eu penso em Deus e em sexo. Né, Zé? Zé é o marido dela. Então, assim, é uma poeta que não fala só sobre Deus, mas fala sobre sexo, fala sobre a condição feminina, fala sobre o que é ser mulher numa sociedade interiorana e machista. Quer dizer, uma poeta com um grande poder de representação da condição humana. Então, eu falava assim, dentro da literatura infanto-juvenil, tem a Marina Colasanti também, que eu acho um grande nome de representantes da literatura feminina. E, nas gerações mais recentes, eu sou muito apaixonado pela escrita da Cíntia Moscovitch. Os contos dela são extremamente entusiasmantes, é uma grande literatura feita por uma escritora que poderia ser mais lida, mas como escreve contos embora tenha romance também, novela, mas, assim, eu gosto muito dos contos da Cíntia Moscovitch. Para mim, um grande escritor vivo no Brasil é o Dalto Trevisan. O Trevisan está com 94 anos, ele produziu uma obra imensa, é uma obra fantástica, é uma obra que não está sendo reeditada e está sendo pouco lida, porque ela é uma obra justamente que não pactua com essa ideia de uma literatura de bom mocismo, né? Se você pegar só os títulos do Dalto, já são meio assustadores. Quem de nós teria coragem de ler no metrô um livro chamado Essas Malditas Mulheres? Né? Só o título já poderia cancelar, poderia causar algum tipo de incômodo para o leitor. Então, é um grande escritor, é um contista, ele é o Chekhov da língua portuguesa, é o maior contista que a língua portuguesa já teve, ele tem a estatura do Machado de Assis nos contos, né? Mas como o Machado publicou poucos contos em relação ao Dalto, o Dalto é maior do que o Machado de Assis como contista. E também tem uma relação muito forte com o Luiz Vilela, que também acho outro grande escritor brasileiro, pouco lido também ultimamente, né? Porque nós temos uma característica como país, né? Nós conseguimos desperdiçar as melhores mentes do país, né? Nossos heróis não são as melhores mentes. O Cleomar lembrando aqui o Lincha Tarado, o Solemar Desgracida, lembrando os títulos, né? São títulos terríveis para você... Tem um que eu adoro, que é Até Tu, Capitu. Sim. Aliás, a perspectiva do Dalton sobre a velha polêmica, que eu acho que é uma falsa polêmica, inclusive vamos fazer um vídeo sobre isso aqui na TV Bula, resolvendo definitivamente o problema
de Dom Casmurro, Capitu traiu ou não traiu o Bentinho, aguardem. Mas a leitura do que o Dalton faz é maravilhosa, né? Mas já que entramos no vampiro... Que vai na contramão das leituras feministas. As leituras feministas, porque a frase do Dalton é aquela, assim, se Capitu não traiu, Machado de Assis se chamou José de Alencar. Sim, exatamente. O Machado de Assis não é um escritor realista, é um escritor romântico. Sim. E isso também é uma coisa interessante, Ademir. Eu acho que nós estamos vivendo uma espécie de neo-romantismo, um neo-heroísmo do romantismo. Interessante isso. Um neo-romantismo nós estamos vivendo. Já que entramos no vampiro, e está todo mundo aqui comentando, não, e o vampiro, e o Chá das 5, tá? Vamos falar do Chá das 5. Que é um livro maravilhoso, esse daqui é muito interessante. Tem um aspecto também ali de autoficção, você diria, mas a minha pergunta como foi a decisão de escrever esse livro? Primeiro a decisão, e depois podemos falar um pouco sobre a polêmica, a reação e tudo mais, mas qual foi a decisão? O seu primeiro contato com o Dalton e tal, e até chegar no livro? Dalton e eu fomos amigos durante quase uma década. Durante um período, nós tomávamos chás todas as quintas-feiras, às 5 horas, numa confeitaria no centro de Curitiba, chamada Confeitaria Schaffer. Era uma confeitaria do final do século XIX, que permaneceu até pouco tempo que fechou. E claro, eu sempre brinco que o meu doutorado em literatura eu fiz com Dalton Trevisan, e o meu doutorado em crítica literária eu fiz com Wilson Martins. A convivência com esses dois, a convivência intensa com esses dois, um crítico e um ficcionista, para mim foi determinante. Mas o Dalton, um dia o Wilson Martins me disse, um dia o Dalton Trevisan briga com você e você não sabe por que ele briga com você. E foi o que ocorreu comigo. Ele brigou comigo, eu não sei até hoje por que ele brigou comigo, tem algumas pistas, mas ele brigou comigo e começou a realmente fazer uma campanha contra mim, até no jornal onde eu trabalhava. E a partir desse momento, eu achei que eu tentaria entender quem era esse personagem. Como que um escritor entende como é um personagem? Ele entende pela via torta da ficção, e pela via torta da imaginação. Então, eu criei um personagem, que é o Geraldo Trentini, no qual eu tento estudar um comportamento que não é de um personagem, de uma pessoa apenas, mas é um comportamento que eu defino como curitibano, né? O Cristóvão Teza tem uma frase muito boa, que diz assim, aqui no Paraná, em Curitiba, no Paraná, a gente só elogia os outros pelas costas, né? Porque jamais a gente quer jamais quer pagar o mico de ter elogiado alguém olho no olho. Então, assim, esse livro é uma compreensão desse universo curitibano. Ele é mais um livro sobre Curitiba do que propriamente sobre o Dalton Trevisan, mas o Dalton forneceu material para que eu pudesse construir esse personagem. Então se você olhar... Você diria que ele é fundamentalmente ficção. Não tem elementos de autoficção, embora a inspiração seja o personagem real e tudo. Não, é misto, Ademir, é um misto. Se você pegar, o livro é dividido em 2 tempos, ele vai se alternando 2 tempos. O tempo de Piabiru, que é a cidade do interior e tal, aquele tempo, tudo aquilo é ficcional, é 100% ficcional. E o tempo que se passa em Curitiba é muito uma crônica do meu relacionamento com os escritores em Curitiba, não apenas com o Dalton, relacionamento com o Jamil Snege, que aparece como Antônio Akel no romance, o meu relacionamento com um jornalista que aparece como Orlando Capote. Então, assim, é muito mais uma crônica ficcionalizada, mas então a segunda parte, quer dizer, o segundo momento do livro, ele tem um caráter de autoficção, sim. O Lima perguntando aqui se você admira o João Antônio. Demais, tem um conto dele para mim, vários, mas um para mim é fantástico, que é Paulinho Perna Torta. Eu acho um dos contos mais belos da literatura universal. Muito bom. Muito bom. O Nil aqui perguntando como é o autor brasileiro, acho que, tirando o Miguel Sanches, tirando você mesmo, né? Qual é o quê?
Não, o Nil Souza perguntando como é o maior autor brasileiro. Eu acho que aqui ele está falando de modo geral, né? Aqui sem falar dos vivos, porque me parece que entre os vivos, talvez o Dalton mesmo, porque para rivalizar com o Machado, acho que é difícil tirar essa, em algum aspecto, difícil tirar essa posição dele. Mas naquele Fla-Flu, Machado, Guimarães Rosa, você é quem? Eu sou Lima Barreto. Boa pergunta, boa resposta. Acho o Lima Barreto o maior escritor que o Brasil poderia ter tido e não teve, por conta da falta de condições de escrita do próprio Lima, pela questão social, pela questão econômica, mas também pela questão da sanidade mental dele. Mas acho, sem dúvida nenhuma, que é o escritor que modificou a língua portuguesa. Existe uma língua portuguesa antes do Lima Barreto e existe uma língua portuguesa que é a nossa depois do Lima Barreto. O Lima Barreto está sendo recuperado, né? Nos últimos anos, mas está sendo recuperado pelas piores qualidades dele, porque isso também, né? Quando as pessoas leem o livro certo, leem pelas razões erradas. Sim. Né? Então, está sendo recuperado pelo lado sociológico. Eu estou pensando no Lima Barreto como um grande estilista pós-Machado de Assis, né? Que consegue trazer para a literatura a língua quente da rua, que era uma coisa muito nova, pré-modernista. Os modernistas não tinham chegado ainda, e ele faz essa estilização da oralidade, né? Então, acho que Machado de Assis é o grande escritor, mesmo brasileiro, não tem dúvida, mas, assim, o maior escritor, para mim, é o Lima Barreto, por essa modificação que ele fez na língua portuguesa. Se nós observarmos a linguagem do Machado de Assis, ela é uma linguagem comportada, conservadora. Ele inovou no olhar e nas estruturas. As estruturas do romance dele eram modernas. E também esse olhar interno da elite brasileira também é uma coisa muito moderna. Mas a linguagem do Machado de Assis é uma linguagem conservadora, muito conservadora. Então, ela é muito lusitana ainda. Lima Barreto rompe com essa tradição lusitana da língua portuguesa. Ótimo. Bom, qual o tamanho do Dalton, assim, pensando em termos mundiais? Você acha que o Nobel cairia bem para ele? Não, o Dalton nunca receberia o Nobel, nunca, até porque os prêmios são frutos muito mais das relações pessoais do que propriamente da qualidade da obra. E o Dalton recusou qualquer tipo de relacionamento, de vida literária, viveu recluso essa vida toda, teve condições de fazer isso, ele é filho de um industrial rico, então ele sempre teve uma condição econômica que permitia isso, né? Nunca precisou viver de literatura ou de áreas relacionadas à literatura, mas os prêmios em geral, não apenas o prêmio Nobel, mas os prêmios em geral são frutos de relacionamentos pessoais, são frutos de conveniências políticas, são frutos de uma afirmação de determinados grupos. E o Dalton nunca teve grupo nenhum, nunca se relacionou com fora do Brasil, né? O Dalton fez uma viagem para a Europa apenas, e umas poucas viagens para o Rio de Janeiro. Ele é um provinciano convicto, embora com uma literatura extremamente universal. Talvez a definição fundamental da frase do Tolstói, né? Universalizou sua vila, né? Sim. Mas você acha que o Brasil tem chance, até por essa questão política, de um Nobel, considerando que, por exemplo, nossa vizinha Argentina já tem 5, né? Em diversas áreas. Né? O Brasil ainda não. Você acha que tem alguma chance, assim, a médio prazo? Não. A chance nós tivemos 2 ou 3 chances, mas o que chegou mais perto foi o Jorge Amado, que merecia pela projeção dele do Brasil no exterior, pela literatura dele, pela qualidade dos textos dele, tem romances fantásticos, né? Muito bons, muito bons. Houve uma campanha para o Ferreira Goulart no final da vida. Você acha que chegou em algum lugar ou morreu na água? Não, uma campanha protocolar, né? Uma campanha mais para tentar ter um nome, mas o Jorge Amado foi a grande oportunidade. O Drummond também foi cogitado por muito tempo, também tinha estatura para o Nobel, né? E por que o Nobel foi dado para o José Saramago? Porque seria uma heresia que na língua portuguesa tivesse um Nobel no Brasil
antes de dar para Portugal, que é a nossa pátria-mãe. Então, assim, na verdade, o Saramago capitaliza todos os prêmios que não foram dados para os brasileiros e para os próprios portugueses. Porque antes do Saramago, quem estava para ganhar o prêmio Nobel, que defendia muito o Lobo, né, Saramago... Antunes, né? Não, antes do Manuel Antunes. Antes do Manuel Antunes estava o Miguel Torga. Miguel Torga foi um dos nomes que chegou próximo do prêmio Nobel. Então, o Saramago, de uma certa forma, ele representa todo esse universo da língua portuguesa. E se hoje vier um Nobel para a língua portuguesa, virá para algum dos países africanos que falam português, que tem uma produção muito boa hoje e que tem uma projeção internacional muito boa. Não será para o Chico Buarque, com certeza. Ou para o Paulo Coelho, né? Ou para o Paulo Coelho. Destaco aqui a presença do Andar Torto, né, que tem acompanhado a TV Bula, né, sempre bem-vindo. E é isso, Miguel. Agradeço muito a sua presença, a gentileza da entrevista e abro para as despedidas, essas últimas palavras. Não, eu que agradeço a presença de vocês todos aí, né? Como eu comecei falando, que falar de literatura é muito importante, principalmente porque nós vivemos uma era da não ficção, né? Hoje o interesse recai sobre a não ficção ou sobre a ficção que não quer ser ficção, como uma ficção mais autobiográfica que tem dominado o cenário brasileiro, né? Do qual fiz parte, mas que hoje me causa um certo desconforto. Então, agradecer essa conversa, que é uma oportunidade de eu sair da minha rotina dentro da universidade para estar nesse universo, que é o universo dos livros, conversando com pessoas. Principalmente durante a pandemia, né, que nós nos isolamos, né, e temos feito muito mais solilóquios muito mais monólogos do que diálogos, né? Então, é importante criar esse espaço de diálogo aí que vocês me permitiram. Então, muito obrigado. Então, Miguel Sanches Neto esteve conosco. Peço que todos se inscrevam no canal, acompanhem nosso conteúdo, vai ter muita coisa interessante. Semana que vem temos uma entrevista com Mirizola. Amanhã estreia o vídeo sobre Tortarado. Sábado temos um Bula Semanal, que vamos comentar sobre as notícias da semana e também dar algumas dicas do que estamos lendo. Faça um comentário do que estamos lendo, vendo no momento. Então, já é isso, pessoal. Muito boa noite, Miguel. Muito boa noite a todos que nos acompanharam. Valeu! Abraço.